Thiago, bom, todo mundo já viu que é tu, né? No podcast a gente lê antes quem que a gente vai clicar. O tema também as pessoas já sabem. Eu começo agradecendo sempre as pessoas ao tempo, né? Porque a gente está gravando isso em meio a uma pandemia, a gente está gravando isso com, né, um novo coronavírus lá fora, com uma doença ocasionada por ele, então tudo é mais complicado. Mas já estávamos a falar aqui, Thiago, né, tu é professor, né, de adaptações, de um mundo adaptado, que também é um pouquinho do que eu vou falar agora aqui, e se pudesse repetir um pouquinho disso que tu falou, né, de o quão complicado ou não, tá? Mas primeiro, desculpa, obrigado pelo teu tempo, de verdade mesmo, valeu mesmo por parar, imagina. Tava fazendo aí para falar com a gente aqui, obrigado. Não, imagina, eu que agradeço muito o convite, a gente estava comentando um pouco assim antes de começar sobre dar aulas em época de pandemia, né, e acho que fora as questões tecnológicas, né, que envolvem também questões, né, de quem tem acesso à internet rápida e computador e tudo isso, eu acho que tem uma coisa da dificuldade de comunicação, né, a gente estava falando sobre a questão de que não é minha área, mas o que eu consegui ler sobre o nosso cérebro e como ele reage com a tecnologia é basicamente que a nossa comunicação é muito mais não verbal do que a gente pensa que ela é. Então, na verdade, a nossa comunicação está muito relacionada com a expressão das pessoas, como o jeito que elas que elas falam as palavras, não só as palavras que elas dizem, né? E aí, nesse sentido, é muito mais cansativo você ficar olhando para o computador, porque é muito mais difícil o seu cérebro ler essas comunicações não verbais. E então eu prefiro muito mais estar dentro da sala de aula. Eu, dentro da sala de aula, gosto de ir e voltar. No fundo da sala, para frente. Eu não sou daqueles professores que dão aula só para os alunos da frente. Até acho que por causa da minha experiência de que eu sempre fui nerd, mas eu sempre fui nerd que gostava de sentar atrás. Então era um pouco aquele aluno no começo do curso que os professores perguntavam alguma coisa, aí vinha uma pessoa no fundo levantar a mão, e os professores sempre ficavam olhando assim, por que essa pessoa no fundo quer participar tanto da aula? E aí eu acho que tem essa coisa de gostar de andar na sala, falar com todo mundo. Então é isso que é bem interessante, né? E aí com a internet um pouco a gente diminui isso, mas outra coisa, o lado positivo é que pelo menos mantém a minha rotina aí de que algumas outras pessoas tiveram mudanças, né, complexas no trabalho, além de muita gente perder também o emprego. Pelo menos eu consegui ainda manter a rotina diária, né, o que é bom. Tiago, a gente está na temporada onde a gente está perguntando para as pessoas, né, daqui para frente, entre parênteses eu coloquei a palavra pandemia para marcar bem o porquê que a gente está perguntando daqui para frente, né? Uhum. E eu estou tentando pegar pessoas completamente diferentes no sentido também de vidas diferentes, né? De falar com o Fernando Meirelles, por exemplo, diretor de cinema, fez Cidade de Deus, Dois Papas, o que o mundo dele está trazendo. A Isabelle Fontana, né, uma das maiores top models do mundo, o mundo dela, que é um mundo absurdamente complexo, a moda, ela é absurda, ela fala de tudo, ela mexe com autoestima, mexe com muita grana, mexe com milhões e milhões de empregos, ou seja, o que está acontecendo nesse mundo dela? Assim como, sei lá, Peninha, Gregório do Viver, o Fernando Schiller, tem um monte de gente que eu estou ouvindo para isso aí. O bom de ter te convidado e tu ter aceito o convite é que a gente pode dançar várias danças contigo. Né, porque a pandemia ela é um problema que afeta todo mundo, né, mas que tem os seus galhos, alguns deles absurdamente complicados e complexos, né? Vem disso mais ou menos, né? Eu pensei, por exemplo, assim, que o caso de Minneapolis aparentemente não tinha nada com a pandemia, mas eu descobri que o George Floyd havia perdido o emprego dele como segurança num restaurante por causa da pandemia. E o crime que então, ele tipo foi... assim, E o crime que ele foi acusado era... o suposto crime ali era de uso de falsa nota. Então tem uma conexão clara com a questão também de desigualdade, além da desigualdade racial e da violência racial, mas desigualdade social também, e aí no contexto da pandemia, né? Perfeito. Hoje eu estava lendo uma coisa que é uma entrevista, eu vou esquecer o nome dela agora, mas agora há pouco eu estava lendo uma entrevista com uma das principais líderes fundadoras do Vidas Negras Importam, né, Black Lives Matter, mas que não está agora como líder desse movimento, mas do caso Floyd, e ela era uma entrevista que ela deu agora para New York, e ela comentou assim, qual a diferença entre o momento de hoje e quando começou ali o Black Lives Matter como uma coisa que começou com uma hashtag diante de uma
de um caso de violência policial, e aí ela comentou assim que o que é diferente para ela é a percepção de que, claro, que a questão da violência policial é o estopim, o que a chama que trouxe ali as pessoas à rua, mas também ela falou que sente nos protestos que tem uma junção de outras demandas que estão muito atreladas também com o fato das pessoas estão saindo agora da pandemia, da quarentena, apesar de ainda ter os números altos nos Estados Unidos, mas muitos estados ali estão liberando, então as pessoas estão agora saindo de casa, indo para o trabalho, etc. E alguns estados ainda não estão completamente trabalhando, então ela fala que a pandemia fez com que, de um lado, tivesse uma amálgama de demandas além da questão racial e da questão de violência policial, desculpa, e que tem muito a ver com a questão de desigualdade, etc. E também tem uma coisa de uma circunstância ali de mais pessoas estarem disponíveis, entre aspas, na possibilidade de participar. E aí eu achei interessante essa comparação da pandemia com como ela influenciando esses protestos. Bom, pra gente ver como tudo tá interligado, assim. Então, eu te pergunto, assim, e geralmente a minha primeira proposição no papo, Thiago, é, tipo assim, que a pessoa complete conforme o seu espírito essa frase, né? Daqui pra frente, se a gente tivesse, eu sempre faço exatamente a mesma coisa, nós estivéssemos agora numa mesa, tomando vinho, e eu te perguntasse, tá, Thiago, e daqui pra frente? Qual seria a tua primeira resposta? O que vem na tua cabeça, primeiramente, quando é colocado num processo de pandemia, esse daqui pra frente pra ti? Então, acho que eu tentaria descolonizar, talvez repensar a ideia de tempo, né? Deixa eu explicar o que eu quero dizer com isso. Que quando a gente pensa daqui para frente, a gente pensa que nós compartilhamos, e aí nós de forma bem ampla, né, de diferentes raças, gêneros, etc., nós compartilhamos o mesmo presente e que nós estamos caminhando para o mesmo futuro, né? E eu acho que, na verdade, a gente não está nessa condição, porque por diferentes razões. Eu acho que, primeiro, porque hoje a gente tem e a minha área é mais relacionada com a questão de desigualdade e conexão com identidades, a questão do racismo, etc. E aí eu sempre penso que o presente, o momento atual hoje no mundo, ele é muito diferente dependendo de quem olha e quem vive esse presente, né? Então, eu acho que, se a gente pensar daqui para frente, eu acho que provavelmente muitas demandas que são demandas enraizadas na sociedade, elas vão cada vez mais estar afloradas. Então, eu acho que muita gente comentando os protestos ultimamente, falando, ainda estamos falando sobre isso, né? Tem até aquela piada daquele cartaz que a gente vê direto nos Estados Unidos em protestos, falando, não acredito que eu estou ainda protestando sobre isso. Que essa ideia de que muitas coisas que são antigas e enraizadas na sociedade, como a questão racial, do racismo e outras a desigualdade social e outras questões, elas vão cada vez mais acho que afloradas nesse momento, porque a pandemia, ela, como na história da humanidade, você sempre teve, em momentos de pandemia, um repensar, seja violento ou não, mas um repensar sobre a estrutura da sociedade, né? Então, a gente pensa que hoje a gente tem, com a questão da pandemia, a possibilidade de a gente retrazer, assim, trazer de volta estruturas que já estavam antigas, estavam colocadas na sociedade, mas que para algumas pessoas, especialmente mais pobres, negros, mulheres, sociedades misóginas, você tem esses passados, essas estruturas ainda estavam aqui, sempre estiveram, né? Então, eu tento assim, pensar um pouco o que é o presente e o que é o futuro para as pessoas que ainda estão sendo submetidas a estruturas de subjugação que estão muito relacionadas com o nosso passado, né? Tem uma autora indiana, a Roy, que escreveu aquele O Deus nas Pequenas Coisas, algo assim, que ela vai colocar, ela escreveu um texto recentemente falando que a pandemia era um portal que nos levaria até o futuro, né? Só que como esse futuro vai ser, ele depende muito da nossa própria construção diária.
e a nossa construção coletiva, né? Porque nada pode ser, os problemas complexos do mundo, seja a questão da desigualdade, seja a questão da mudança climática, ou todas essas questões, elas não vão ser resolvidas individualmente, né? Elas podem só ser resolvidas coletivamente. Então, eu gosto de pensar nessa imagem do portal, assim, como num portal a gente carrega um pouco do nosso passado, e a gente constrói o futuro, mas ele não nos dá uma resposta exatamente do como vai ser esse futuro. E acho que a gente está nesse processo de transição, mas carregando muito do nosso passado. Eu sinto um pouco de otimismo, ou a minha interpretação está um pouco errada? Quando a gente consegue que problemas, entre aspas, adormecidos, que só quem gritava é quem sentia, tipo assim, uma pandemia pode, de novo, tá aqui. Nós estamos jogando na cara de vocês que não é tão simples assim. A tua pandemia é uma, a minha é outra. A dele é outra, a dela é outra. Tem um pouco de otimismo nessa tua fala? Tem. Pega um pouco disso ali? Tem, porque eu acho que não dá para... eu acho que eu sempre tento olhar, e isso é um pouco minha característica, eu sempre tento olhar, mesmo quando a gente olha números brutais, né, e basicamente quem estuda e trabalha com direitos humanos como eu, basicamente vê desgraça todos os dias, né, mas ao mesmo tempo, eu carrego um otimismo no sentido de que essas questões, elas não podem ser resolvidas sem uma ideia de coletividade, elas só podem ser resolvidas quando a gente se engaja coletivamente para resolvê-las. E eu sinto que quando você se conhece mais da realidade, quando as pessoas saem às ruas para poder discutir essas questões, você gera uma luta constante que no final pode levar a uma mudança. A gente não pode, às vezes a gente fica muito focado também nas questões que são profundamente, né, desiguais e historicamente enraizadas, mas sem esquecer também das evoluções que nós tivemos enquanto sociedade, né? Em pouco tempo a gente teve mulheres podendo votar, você teve uma mudança ali de cada vez mais pessoas negras estão no debate público com as suas próprias vozes, a gente tem um avanço não só de direitos LGBTs, mas de a maior aceitação da população em geral com relação a LGBTs em diferentes sociedades. Então, eu lembro um pouco, acho que até não sei se foi o Martin Luther King, acho que foi, que disse algo como, né, a curva da história ela é longa, mas ela é inclinada para a justiça, né? Na ideia de que, numa tradução ruim minha agora de cabeça, mas a ideia de que o processo pode ser longo, mas se a gente lutar e engajar coletivamente, é possível mudar, né? A Angela Davis também falava isso, a coisa da democracia ser como uma luta constante. Então ela não é algo dado, a democracia se constrói todos os dias, no nosso dia a dia. E democracia não só de sistema político, de quem está no governo, mas de democracia diária, né? De você pensar assim, quem é a pessoa que está do meu lado, no meu trabalho, como que eu quebro com estruturas de opressão, na minha vizinhança, como que eu consigo cuidar da minha vizinhança, essa democracia mais de vida pública, do dia a dia, sabe? Isso é uma luta constante, mas não é uma luta que ela tem um fim inevitavelmente e pessimista, ela pode ter um fim otimista no final das contas, né? Uma vez a Patrícia Hill Collins, que é uma também feminista negra dos Estados Unidos, ela veio fazer uma palestra aqui e ela é uma teórica crítica que vai basicamente olhar a realidade e tentar extrair as teorias dela a partir da realidade. E aí ela fala assim, olha, o que adianta você ser no fundo, todos os teóricos críticos deveriam ser otimistas, porque por que você vai estar engajando com a realidade se não para mudá-la, né? Então essa é um pouco... Eu tento olhar esses números e essas desgraças que, em geral, todo mundo de direitos humanos acorda e dorme com elas, a partir desse olhar, de elas serem um motor para uma mudança e, no fundo, tem um otimismo. Enquanto a gente está conversando aqui, Thiago, a gente consegue se ver, né? As pessoas só estão nos escutando, né? Mas aí o Thiago, a gente está usando o Zoom. Aliás, eu já falei isso aqui em outra oportunidade. Um abraço ao Skype, porque a gente só usava o Skype no momento que todo mundo tinha que usar alguma coisa, veio o Zoom. Então, um abraço, né? Bom, que o Bill Gates foque na vacina. Exatamente. Bill, ele está focado nisso agora. Faz logo essa vacina. Faz logo. Nos avisou lá atrás, né, que a pandemia seria o nosso grande problema, né? Ninguém deu bola pra ti, mas tudo bem. Então a gente releva isso, mas eu tô te enxergando. E tu tá me enxergando também, né? Tá me vendo. Né? Eu queria pegar um pouco dessa, já que tudo tá linkado à pandemia, e nós estamos gravando essa conversa durante uma pandemia, o que eu vi naqueles
8 minutos e 46 segundos daquele joelho no pescoço do Floyd, ele me causa um asco. E aquilo, eu olho aquilo e aguça vários sentidos em mim, assim, né? No sentido de me dar raiva, me dá compaixão, me dá pena. Eu tô sendo transparente contigo, tá? Não pode ter sentimentos errados aqui. Mas, tipo assim, um monte de coisa provocada com aquilo ali. Eu sou branco, certo? Tu é negro. Eu sinto da mesma maneira que tu. Tô dizendo só pela cor da pele. Eu sei que nós não sentimos, nós somos seres absolutamente diferentes e complexos, eu entendo isso. Mas acho que tu entendeu a minha pergunta, já estava começando a responder. Sim. A gente olha aquilo de uma maneira diferente? Eu acho que, claro que não dá para, eu não sou muito a favor de a gente tentar essencializar, né? Tentar tornar todas as pessoas como, por pressuposto, a partir da raça delas, a gente consegue, para a gente conseguir, a partir da raça delas, deduzir já o que poderia ser a experiência pessoal dela. Mas as nossas percepções pessoais, elas, em geral, têm sim uma... essas cenas de violência ativam uma memória emotiva e histórica que pode ser provavelmente diferente se você é branco ou se você é negro. Então, eu acho que de um lado você tem essa questão de quando eu olho, eu já ativo algumas coisas, seja porque se eu já fui ou não violentado pela polícia, ou nem preciso ter sido violentado pela polícia, mas pessoas negras passam por questões como eu não vou até a esquina comprar um pão na esquina só de camiseta regata e chinelo e sem um documento, porque eu não sei se vai ter uma viatura e achar que eu vou roubar. Eu passar na frente de uma polícia sempre tem uma tensão. E, inclusive, tem estudos que vão olhar a partir do trauma e vão mostrar que as pessoas negras, em geral, são submetidas a mais tensões e traumas no cotidiano. E elas são acostumadas não acostumadas, né, mas o corpo é condicionado a ter essas mini traumas todos os dias. Então, o corpo ficar enrijecido, de você passar na frente de uma viatura com medo, você não sabe se olha direto, né, para não parecer que está desviando, ou você não sabe se você desvia para não parecer que está encarando. E isso são pequenos traumas cotidianos. Inclusive tem uma pesquisa recentemente que eu vi, que era sobre tentando explicar o porquê mais mulheres negras e imigrantes nos Estados Unidos, os filhos delas têm mais problemas no começo da vida. E aí uma das explicações era porque esses traumas, essas tensões conseguem passar da mãe para o filho também. Então ele ativa tanto fisicamente quanto experiências e memórias históricas e pessoais, né? Mas isso de um lado. Mas eu acho que de outro lado existe sim uma emoção compartilhada, uma empatia compartilhada, que eu acho que há questões como essa violência brutal, 8 minutos ali enforcando uma pessoa, que ela ativa algo em nós que eu acho que é algo que é construído dentro da gênese humana, que é essa ideia de revoltar diante de uma situação injusta profunda. Eu acho que, claro que pessoas brancas elas podem ter um privilégio maior de não ter tido essa experiência, essas memórias, né, afetivas, históricas, de violência, como pessoas negras, mas eu ainda acredito que é possível você ter uma certa experiência, uma reação, não experiência, mas uma reação de empatia, né, com aquela pessoa, e de revolta. E aí eu lembro que em geral, a gente pensa muito nas emoções em tese positivas, né, de você pensar o amor, a empatia, etc. E você falou essa coisa da raiva, né, de emoções certas ou erradas. A gente não precisa ter medo de ter emoções que sejam, que é a raiva, por exemplo, ou ódio até, porque não são necessariamente elas que fazem a gente fazer coisas ruins ou moralmente inaceitáveis. Que muitas vezes essas emoções fortes de raiva, e aí tem uma outra autora, Bell Hooks, vai falar muito sobre, ela tem um texto muito legal sobre usos da raiva contra o racismo, porque ela vai falar assim, olha, existe um lugar, sim,
para a questão da raiva, e que é o lugar de fazer com que você se revolte sobre aquela situação de injustiça. As pessoas que saíram na rua na década de 60 nos Estados Unidos, ou aqui desde a década de 30 tem movimento negro, elas saíram também com essa coisa da raiva, né? Então, ela não é uma emoção que a gente tem que desconsiderar. A questão é o que a gente faz com ela, né? Mas não existe emoção errada ou não errada. Acho que é até certo, na verdade, assim, até compreensível nesse contexto, você vê uma pessoa ali no chão, você fala, não, eu tô com raiva dessa situação. A questão é como, enquanto sociedade, enquanto coletividade, a gente vai lidar com isso, né? Os protestos que seguem nos Estados Unidos, enquanto a gente grava isso, né? Pode estar acontecendo algum. Óbvio que a seleção de imagens, né, Thiago, que chega pra gente, quando a gente abre uma timeline, a violência, ela chega mais, né, de alguma maneira, né? O confronto chega mais, né? Ou uma imagem muito bonita, um discurso muito bonito, mas assim, a gente tá vendo, são várias e várias cidades, vários protestos, a maior parte deles tem paz, mas daqui a pouco tem um atrito, e a gente vê... e aí se discute muito a violência em si, né? A explosão, digamos assim. E aí eu vou falar da explosão do outro lado, né? Porque a gente continua vendo a polícia sendo violenta. Como é que eu vou usar a palavra, como é que se cura isso, Thiago? Então, é um homem do direito. A polícia faz parte desse processo, né? Eu tô perguntando pro professor mesmo, né? Como é que... Eu não vou nem botar aspas, tá, em cura. Como é que se cura isso? Não, eu acho que é interessante isso, porque a gente, no direito, a gente é ensinado a perceber que o direito é quase como se fosse um teatro, assim, com um script, você tem umas regras que devem ser seguidas. Então, muitas vezes as pessoas não entendem regras jurídicas porque elas falam, mas por que tem esse procedimento, por que demora tanto, por que tem isso, por que tem aquilo? Mas é porque um pouco a noção de justiça no direito não é só uma noção de substantiva, quer dizer, no final, o que vai acontecer com aquela pessoa, mas é também uma noção de processo. Então, aquele processo vai levar, provavelmente, uma decisão justa no final das contas. E então, por isso que você tem, como, por exemplo, né, a pessoa é acusada, a outra tem que defender, a gente tem que falar que a pessoa supostamente cometeu aquele crime, etc. e tal. Agora, a interação policial de um policial com uma pessoa na rua, ela é uma interação que também é mediada pelo direito e é uma interação quase teatralesca no sentido das regras de engajamento. As polícias têm regras de engajamento que são determinadas também pelo direito. Então, a ideia de você chegar e aí ter dois policiais, um vai ficar ali de lado, esperando que a polícia um deles reviste a pessoa, e aí a força ela tem que ser usada de forma proporcional. Então, se a pessoa mostrar que ela, por exemplo, pode ter uma arma, o policial vai ter uma outra reação do que se for uma pessoa completamente pacífica. Então, o direito, ele tem essa pretensão, na verdade, de conseguir regular esse teatro. Acontece que esse teatro também é mediado por noções intrinsecamente sociais que fogem do direito, né? Como a questão clara do racismo. Pessoas negras em geral sofrem essas regras de proporcionalidade do uso da força. Quando a polícia vai usar a força letal, ela é muito mais usada em pessoas negras do que pessoas brancas. E basta a gente fazer um exercício mental de a gente imaginar as mesmas cenas com uma pessoa branca. Você consegue imaginar a cena de um homem loiro de terno no chão com um policial com o joelho no pescoço dele durante 8 minutos? Eu não consigo. Simplesmente porque isso não é só mediado pelo direito. Agora, pelo direito, a gente permite que essas instituições continuem fazendo o que elas fazem. E acho que isso que é importante ressaltar, porque às vezes as pessoas acham, às vezes o debate acaba aqui. Olha, tem um grande problema na sociedade de racismo, a gente precisa lutar contra o racismo e acabou. Sim, a gente precisa lutar contra o racismo, e o racismo é engendrado, inclusive, nas regras jurídicas. Agora, existem regras jurídicas que protegem que nada aconteça com essas pessoas, e que isso não é só a questão de ser raça, a questão racial, é que essas regras, elas protegem muitas vezes fingindo que não é uma questão racial, como, por exemplo, ideia de legítima defesa. Muitas vezes acionar a lógica de legítima defesa para não responsabilizar o policial e justificar o uso da força absurdo, como 80 tiros num carro, 72 tiros na casa do João Pedro, como a ideia de você, não, eu estou fazendo isso como é uma prática normal, né?
E para isso, está se utilizando uma regra jurídica relacionada à excludente de licitude, relacionada a uma desculpa para fazer aquele ato ilícito. E nos Estados Unidos, na questão de Minneapolis, é super interessante, porque o chefe da polícia de Minneapolis é negro. Ele, em 2007, acusou o departamento, entrou com processo contra o departamento de Minneapolis sobre racismo, junto com outros policiais. Ele veio com a agenda de reformar o sistema ali dentro de Minneapolis. Ele não conseguiu fazer isso, não só porque ele não era só uma canetada, ele não conseguiu fazer isso porque tem outros processos. Tem a união do New York Times publicou uma matéria falando interessante, chamando de o sistema que protege os policiais. Era o sindicato ali dos policiais, era a questão de eles criaram ali uma comissão para revisar as condenações e 40 e poucos % das condenações dos policiais eram revisadas. Então fora a questão, né, de você ter o sistema de justiça, o promotor, o juiz podem também ajudar nesse processo, mas de tornar impunes os policiais, você tem todo um arcabouço jurídico ali que impede. E é um arcabouço quase kafkaniano, assim. Na GV, na Getúlio Vargas, no ano passado, eu fiz um semestre inteiro de aula com os alunos de uma matéria chamada Quem Policia a Polícia. Era uma matéria só sobre policiamento com os alunos de direito, e a gente fez alguns trabalhos de pesquisa. E a gente falava muito com um conjunto de mães, que é as Mães de Maio, que são mães de adolescentes que foram mortos pela polícia, de jovens que foram mortos pela polícia. Não existe só em São Paulo, existe em vários lugares do Brasil, Bahia e outros lugares, de outros grupos de mães também. E a ideia, a gente discutindo com elas, e as histórias são realmente kafkanianas, assim, de as mães terem que ir na delegacia toda semana, perguntar como que está o andamento do inquérito sobre o filho dela, e basicamente uma mãe me disse que uma pasta do caso do filho dela demorou meses para poder passar de uma mesa para outra. E então isso tudo é regulado pelo direito. E muitas vezes ela vem no formato racialmente neutro, e aqui entre aspas, quer dizer, ele se coloca como racialmente neutro. Ele fala, não, a pessoa era perigosa, por isso que eu tirei mais. Eu achei que o João Pedro era traficante, então eu atirei para a casa dele. Alguém achou que alguém pulou e eu atirei. Não, achei que a pessoa estava armada, então eu atirei junto. Mas E quando a gente começa a desmantelar essas regras e ver um pouco a nudez dessas regras, quando a gente tira todas as justificativas e percebe que elas não fazem sentido, que algumas mortes realmente para o sistema do direito, para a justiça, para o sistema policial, importam mais do que outras, a gente percebe que no fundo ali tem a questão, muitas vezes tem a questão racial. Então talvez é uma resposta muito longa para a sua pergunta, mas acho que é um pouco, o direito ele protege também, e eu acho que por isso, mas aí vindo na questão otimista, eu acho que o direito também pode ser um instrumento de emancipação e um instrumento de mudança social. Só que para que a gente faça isso, a gente precisa realmente reformar as instituições que funcionam o direito, né, como promotores, como juízes, diversificar, ter mais negros nesses postos, tornar a polícia mais transparente. Então, esses instrumentos podem também ser feitos pelo direito. Então, não acho que o direito só é opressor, eu acho que ele também tem um papel de emancipação social. O sistema americano ele funciona de uma maneira muito geográfica, sistema social, né? O aluguel é mais barato num bairro latino, no bairro negro. Tem isso, né? O bairro tal, o bairro tal, o bairro tal. E aí estudos apontam que quando um negro consegue ir para um outro bairro, ele tem menos problemas até de saúde. Tipo assim, sei lá, o coração funciona melhor. Porque ele está num ambiente mais pacificado, né? Tá pagando mais. E aí ali tem uma escola melhor para o filho e para a filha. Aí com a escola melhor para o filho e para a filha, a preparação é melhor. Há uma possibilidade maior de ir para uma universidade, aí tu vai se formar em direito, e aí pode ser um professor de direito, como tu, né? Tipo assim, tem uma... É assim que se monta. São, sei lá, certamente todas as décadas da minha vida. Eu nasci em 79, então teve protestos como esse na década de 70, na década de 80, na de 90, na passada, na retrasada, e eu vou botar 2020 como uma nova década já, não é matematicamente, mas já coloquei. Não se resolve nos Estados Unidos. Não se resolve.
não se resolve porque as escolas, eu estou sendo bem ralo, porque as escolas, os hospitais desses bairros são os piores dos Estados Unidos? Não, É por isso que não se resolve? não, é que nos Estados Unidos tem um problema de. Até tem um livro bem interessante aqui chamado Color of Law, que é a cor do direito, que é justamente sobre olhando os mapas de algumas cidades. Aí, por exemplo, São Francisco se mostra tem muito isso, de você. A desigualdade muito profunda entre bairros ali da mesma cidade, sendo São Francisco uma das cidades mais caras dos Estados Unidos, você vê ali a desigualdade muito clara de bairros diferentes. Acontece que você não... e aí entra a questão do direito também, porque você tem que ter um sistema de redistribuição dos recursos na sociedade. O fato de você ter... e aí, quando a gente está falando de melhores escolas nos Estados Unidos, também se fala assim, melhores escolas... e quando você está falando de escolas públicas e de bens e de serviços e bens públicos, como mais parques e mais acessos ali às suas melhores e mais acesso a uma multiplicidade de serviços, a gente está falando de mais recursos de regiões ricas, mais impostos de pessoas ricas que ficam nos bairros ricos. Então, a falta de redistribuição também tem um fator importante. Outro fator importante é que nos Estados Unidos, o acesso a crédito também tem muitos casos e muita gente estudando a questão de moradia e acesso ao crédito nos Estados Unidos, e que mostrou também que essas desigualdades elas foram construídas historicamente também pelo acesso que as famílias negras têm de crédito ou não nos Estados Unidos, dependendo de onde você mora. Então, faz parte hoje, né, do algoritmo ali, e tem casos sobre isso também de discriminação por algoritmo, onde você não coloca a questão racial claramente, mas você coloca a questão de onde a pessoa mora. E aí, onde a pessoa mora, tem mais acesso a crédito do que outras pessoas em outros lugares. E aí você perpetua essa desigualdade, né? Então você tem essa questão de dessas desigualdades serem perpetuadas e justamente porque elas foram construídas historicamente, né? Agora, basta a gente olhar, por exemplo, São Paulo. Quando a gente olha São Paulo, tem uma pesquisa interessante que acontece todo ano, é o mapa da desigualdade de São Paulo, que ela é feita pela a rede Nossa São Paulo e pela Minha Sampa, e basicamente eles olham todos os índices de sociais, então eles olham expectativa de vida, eles olham questão de saúde, eles olham várias coisas. E aí eles colocam isso no mapa de São Paulo. E aí você vê uma discrepância enorme. Eu lembro não vou lembrar exatamente o número de cabeça, mas era em torno de 80 anos a expectativa de vida no bairro Moema, que é um bairro rico de São Paulo, e 50 e poucos anos numa periferia na Zona Leste em São Paulo, na mesma cidade. E aí quando a gente coloca qualquer outro dado, eles têm até dados de doenças respiratórias e violência racial, violência contra LGBT, você coloca todos esses dados e junta isso em cima dos dados que a gente tem sobre onde moram as pessoas negras em São Paulo, onde são os territórios negros em São Paulo, é assustador, assim. Você vê no censo 2010, quando você aplica isso para a cidade de São Paulo, ela casa completamente com esses lugares mais de desigualdade, onde tem menos recursos públicos. Pensando numa cidade, que é a cidade mais rica do Brasil, não é falta de dinheiro exatamente. É a forma como que a gente racionaliza esses recursos espalhados pela cidade. A gente vê no Rio de Janeiro a discussão sobre algumas escolas públicas de qualidade que ficam ali bem em bairros ricos, e a necessidade de você ter alunos negros estudando nessas escolas públicas, não só alunos daquela região, que já são uma classe média baixa, justamente por isso, porque você perpetua essas desigualdades constantemente. E aí eu lembro um pouco da minha própria história. Eu nasci Osasco, Carapicuíba, por ali, e sempre brinco que eu nasci dos dois, porque acho que nasci em Carapicuíba e foi registrado em Osasco, ou o contrário, eu não lembro. E aí o que aconteceu foi que eu fiz a faculdade inteira na PUC, e pegava todos os dias o trem, e quem conhece São Paulo é basicamente os trens que ligam a região metropolitana, as cidades em volta de São Paulo, e vai até São Paulo. Eu demorava 2 horas para chegar na faculdade todos os dias, que a faculdade fica no bairro chique aqui em São Paulo e tal, e para mim era assim, as pessoas negras desapareciam em algum momento entre a minha casa e a faculdade. Porque o trem era assim,
80%, 90% de pessoas negras ali indo para pessoas negras e quase todo mundo, pessoas pobres indo para o trabalho. E quando eu chegava ali mais na parte central de São Paulo, você tinha várias pessoas brancas. A minha faculdade tinha pouquíssimos, de 400 alunos negros que se formaram junto comigo, 300 e pouco, 400. Eu acho que tinha 2, 3 alunos negros. Então, e aí isso não deve ser naturalizado, né? Claro que as dinâmicas sociais são diferentes. Lá nos Estados Unidos essa questão do crédito ajudou também muito, mas aqui tem outras questões, como a regularização fundiária. Muitas pessoas constroem casas ali sem poder ter direito ao título da terra, e não porque elas não querem, mas é porque tem vários problemas com relação a vários bairros e várias ruas em São Paulo. Então essa desigualdade também é historicamente construída, mas ela está muito relacionada com esses territórios, e a desigualdade ela não se dá no ar, ela se dá em territórios concretos, ela se dá, e a violência também se dá em territórios concretos, inclusive até porque a polícia, por exemplo, ela está distribuída geograficamente, né? A gente esquece isso, mas você tem batalhões da polícia distribuídos ali geograficamente, e quem estuda a violência sabe que alguns batalhões ali, mesmo você mudando o comandante sendo mais pró-direitos, se tem comandantes da polícia mais pró-direitos, mais que estão a fim de reformar a polícia, mas eles têm uma dinâmica regional, local, de violência, que está naturalizada aquela violência continua. Muita gente foi crítica com relação à intervenção militar no Rio de Janeiro, falou também que você está pegando uma instituição que está fora da atuação diária da polícia, jogando para atuar diariamente na polícia, e aí ela vai entrar na dinâmica do território, que é assim, vai entrar a questão da corrupção, vai entrar a questão da violência naturalizada, da questão da milícia. Então, o poder ele não se exerce do nada, né? Ele se exerce em territórios. Seja um território como na África do Sul ou nos Estados Unidos, na época da segregação, que tem uma placa dizendo aqui você não passa, pessoa negra, ou outras formas de controle social. Né, o fato de eu entrar na faculdade e não ter professores negros, sendo que, sei lá, se eu sair para a rua, provavelmente tem um monte de pessoas negras, mas dentro daquele espaço não tem, não é uma mera casualidade, né? É uma coincidência. Ele é construído e dentro daquele território como um sinal de que, olha, esse território é para essas pessoas que têm essa configuração. Então ela só existe dentro desses territórios, seja quais forem as dinâmicas espaciais ali, né? Seja nos Estados Unidos, no Brasil, que são diferentes, mas elas têm essa semelhança. Estou pegando os exemplos dos Estados Unidos, sabendo que são histórias muito parecidas, né? Obviamente tem algumas particularidades, né? Mas a história da população negra é parecida, né? Por que a população negra está, né? Nesses dois países é a mesma história. E aí eu quero também pegar isso para fazer a metáfora, e tu está fazendo muito bem esse jogo com o Brasil, com a nossa realidade aqui, que é a resposta. A resposta é a indignação completa, né? Tipo assim, barulho de vidro, né? O sax, óbvio que a gente já começa uma outra discussão, e eu quero que tu fale sobre isso, assim, não é que eu não estou refletindo sobre isso, tá, Thiago? Mas eu vou fazer a pergunta bem simples para te dar complexidade para ela na resposta. Esse é o jeito que se conserta? Quebrando o vidro da Nike, pegando os tênis da Nike, pegando, né? A gente já está vendo até lojas e entidades de bairros da comunidade negra mesmo sendo saqueados. Eu sei que a resposta que tu vai dar é não. Mas eu quero entender o porquê desse grito, dessa quebradeira, e se chegar no... Como é que a gente resolve isso? Então, eu vou dar um passo para trás e pensar nos Estados Unidos. Eu estava lendo um texto esses dias comparando a época da segregação racial e o movimento de direitos civis nos Estados Unidos, da década de 60, e o Black Lives Matter, não esse movimento agora, mas anterior. E aí, uma coisa que foi falada que eu achei interessante a gente reconstrói hoje a ideia de que pessoas como Martin Luther King eram
o mensageiro da paz, do amor, da resistência pacífica, e que as pessoas estavam lá bravamente não resistindo diante de policiais ali exercendo brutalidade, e que, por contrapartida, pessoas como Malcolm X era a pessoa que era a favor do armamento, das pessoas, da violência, etc. Mas essa realidade que é um pouco pasteurizada, né, ela na verdade não era tão clara assim quanto na época da década de 60. Um dos dados é que pesquisas de opinião da década de 60 mostravam que metade da população não era a favor de movimentos, de protestos, de movimentos civis, porque achavam que eles causavam muita confusão. Imagina você ali numa Alabama, você numa lanchonete, e você faz a resistência pacífica, dizendo assim, olha, eu não vou sair dessa mesa, eu sei que essa mesa é para brancos, mas eu não vou sair daqui. Gera uma confusão, pancadaria, as pessoas, a resistência pacífica não é passiva, né, quer dizer, no sentido que você tem que fisicamente resistir, e aí chega a polícia, traz armamento, traz essa questão da militarização, traz cachorros ali, cães que podem amassar nas pessoas, e desse tipo de reação. Martin Luther King já fez até um protesto que tinha crianças, e a ideia que era ter crianças como uma mensagem ali de apoio de todas as gerações, mas também como uma tática de que a polícia não atacaria sendo crianças, e a polícia atacou. Então, assim, a ideia de que a gente acha que era só amor, e as pessoas saíam ali, vamos lá, direitos livres iguais, na verdade não. Eles estavam em sociedades profundamente violentas, especialmente no sul dos Estados Unidos, onde você tinha assim, um racismo muito engendrado na sociedade. Até hoje você vê algumas bandeiras na Confederação, né, uma bandeira que vai lembrar a questão, que vai lembrar um passado escravocrata, um passado segregacionista, e então a gente não pode primeiro pasteurizar como era antes, né, achar que tudo era um pouco menos, né. Aí, quando a gente olha o contexto de hoje, claro que eu não sou a favor de violência, qualquer tipo de violência, né? Tem até um livro que saiu agora, que é da Judy Butler. Professor é assim, fica soltando um livro, mas tem um livro da Judy Butler que é legal, que ela lançou agora em fevereiro desse ano, que se chama A Força da Não Violência. E ela vai falar que deveria se ter, e ela como filósofa vai falar que deveria se ter uma posição ética. Claro que ela não está falando especificamente do contexto dos protestos hoje, né? Mas ela está falando que você deveria ter uma posição ética com relação à não violência, porque a gente quer construir um mundo onde a violência não seja uma norma, uma regra da sociedade, uma forma que a gente interage uns com os outros. Então, que mundo que a gente quer viver? A gente quer viver num mundo que haja violência ou não? A gente quer que não haja violência. Ok, então a gente tem que ativamente, como força, não como passividade, mas com força, ativamente resistir a qualquer tipo de violência. Essa é a posição que ela vai trazer. Agora, eu questiono o que significa, um pouco eu estava falando também com a Folha, num outro podcast, falando assim, o que significa violência, né? Porque, de um lado, você tem uma ideia de você ver a naturalização da violência contra pessoas negras. E aí você vê 1.800 pessoas sendo mortas no Rio de Janeiro no ano passado. No meio da pandemia, em abril desse ano, os últimos dados que a gente tem é que aumentaram em 43% os números de mortes pela Polícia do Rio de Janeiro em abril. Em São Paulo, entre janeiro e março, foram em torno de 20 e poucos por cento. Então, a gente naturaliza de uma forma essa violência contra corpos e pessoas reais, e tem um certo pânico de elite, assim, quando a gente vê uma loja da Nike que as pessoas roubaram alguns tênis. Vai resolver o problema da sociedade se as pessoas roubarem tênis? Com certeza, de coisa nenhuma. É um movimento do movimento, é uma intenção dos movimentos que estão hoje organizando, né, essas manifestações? Com certeza não, porque as próprias pessoas estão ali falando que eu sou anti-violência. Essas próprias manifestações são anti-violência. Acontece que, no calor ali do momento, e considerando que é uma sociedade profundamente desigual, e considerando que é uma sociedade que também valoriza muito o consumo, e a ideia de você é o que você consome, isso tudo se mistura, e que você, no momento ali, então eu não diria que
a gente tem que sempre pensar assim, qual a minha posição de olhar para aquela situação de violência, né? E o que eu estou chamando de situação de violência? Isso eu estava falando na televisão, e aí eu estava para participar de um jornal, e eu via toda hora que só se falava no jornal de, quebraram-se, entraram numa loja, ou quebrou tal coisa, ou tal pessoa está sendo presa, sem discutir profundamente quais são as violências que são não só contra pessoas negras, mas as violências que são institucionalizadas nessas instituições que deveriam prover segurança, né? Então, a violência institucionalizada da impunidade completa, né? A violência engendrada nessas instituições. Então, eu acho que, para resumir um pouco, é dizer o seguinte, eu acho que, de um lado, a gente não pode pasteurizar a história de lutas sociais, porque elas, em geral, na época em que elas foram feitas, elas, em geral, não foram completamente pacíficas pelos olhos das pessoas daquela sociedade, qualquer uma delas. Uma parte da população não gostava de mulheres saindo na rua de marchas pelo direito das mulheres, marchas pelo direitos sexuais, marchas pelo direito ao voto. As mulheres, quando queriam votar nos Estados Unidos, eram consideradas como mulheres que estavam querendo balbúrdia, de ficar em casa, e elas não eram racionais o suficiente para participar no debate público. Quando a gente tinha aqui quando a gente vinha aqui questionar a questão de desigualdade de pessoas LGBTs, então, por exemplo, no caso de Stonewall, né, num dos textos da Folha eu falei que Stonewall foi uma manifestação contra a violência policial, e não foi uma manifestação assim, policial, vem aqui conversar, foi jogar pedra nos policiais, porque as pessoas estão pé da vida. E então, no momento em que essas revoltas em geral acontecem, nos olhares de quem está vivendo na época, muitas vezes elas têm alguns aspectos de violência. E aí, para ficar claro, não estou nenhuma justificativa, e nunca se justifica, na minha opinião, você ter violência contra pessoas, porque esses movimentos, na verdade, são até anti-violência, né, anti-violência contra as pessoas. Mas quero dizer, a luta social ali, as multidões, e elas inevitavelmente geram algum tipo de conflito, e que não é ideal. O ideal é que as pessoas consigam exercer esse direito de manifestação, e que ela seja pacífica, que ela consiga mudar a situação. Ainda acredito nisso, eu sou otimista com relação a isso, mas eu acho que é inerente a essas manifestações de grande massa que elas gerem um incômodo, inclusive essa reação. E sempre na história eu nunca vi nenhuma manifestação que, mesmo aquelas que se colocavam como resistência pacífica, como direitos civis, que elas fossem completamente instituídas de conflito. Tem conflito. Para acabar de alguma maneira, Thiago, tu já até trouxe um pouquinho de um otimismo em algum momento, assim, que geralmente é a pergunta que eu faço no final, assim, né? Já que eu tô tentando que esse podcast possa ser escutado daqui a, sei lá, 5 anos, e as pessoas ouçam ele com o cheiro de 2020, né? Que consigam sentir ali o que estava se passando. E são tantas coisas acontecendo no mundo ao mesmo tempo, que tem um vírus ainda desconhecido de alguma maneira, a gente não sabe tudo sobre ele, né? E a gente vivendo tudo que... Certo, de novo, tudo que está acontecendo nos Estados Unidos não está completamente afastado da pandemia. O Thiago trouxe, né, informações pra gente em cima disso aí. Eu quero que tu seja otimista. Vou te obrigar a ser otimista agora. Tá? E vou repetir. Daqui pra frente, botei entre parênteses pandemia, 2 pontos. Seja otimista para acabar. O que hoje está ensinando, mostrando que a gente pode olhar para o futuro e falar assim, pouquinho, isso acho que pode ser interessante. Isso aqui não vai ficar perdido lá em 2020. Isso aqui a gente vai carregar em 2021, 2022, 3, 4, 5, 6 e assim por diante. Vai. Tô te obrigando a ser otimista. Eu acho eu acho que o momento atual ensina muito pra gente. Eu acho que, sem querer, talvez você usar um clichê, mas eu acho que ele ensina muito a ideia de solidariedade. E ele ensina a ideia de compartilhar de uma mesmo momento histórico, né? Porque afinal a pandemia, alguns falam de a maior pandemia do século, algo parecido, ou uma das maiores que já teve, e questões e coisas inimagináveis, né? Já aconteceram, coisas seculares de que há séculos a gente não conseguiria imaginar que elas aconteceriam, como
um Papa ali falando para uma praça vazia, ou como mercados e empresas e países inteiros fechando. Então, elas criam um senso eu acho que cria um certo senso de solidariedade, de que todos nós estamos no mesmo pequeno mundo, pequeno planeta Terra. Claro que a partir de nossos olhares diferentes, a partir de nossas posições de desigualdade diferentes, mas ela cria um sentimento profundo, eu acho que isso é sincero em muitas pessoas, de solidariedade. E aí, desde solidariedade praticada no nível... Porque como a gente também está... uma parte da população ali está em casa, ou se ela não está em casa, mas ela não estando em casa, porque talvez você trabalhe trabalhador informal, ou por outro trabalhador essencial, que não está em casa, você tem essa preocupação com os seus, a família, preocupação que as pessoas estão bem, etc. E isso acaba se expandindo também para a sua vizinhança. Eu vi várias histórias de gente falando assim, entregando comida para pessoas idosas, entregando comida para a sua comunidade. A minha irmã, por exemplo, é pastora, e aí ela distribuindo comida ali em vários lugares. Então, essa perspectiva de inflexão, seja porque a gente está em casa, seja porque a gente está muito preocupado com a nossa família, com os nossos, ele tem gerado também um sentimento, eu acho que não é só um sentimento de autodefesa, de proteger, mas é um sentimento também de que a gente não vai conseguir sair dessa desigualdade, dessas questões, sem efetivamente ter uma solidariedade construída. Então, acho que eu terminaria com essa ideia de que é necessário a gente construir um futuro que seja mais solidário. É urgente fazer isso, então não é algo que a gente possa esperar por um tempo, é urgente isso. Eu não acho que a pandemia vai conseguir resolver todas as questões, mas eu acho que ela pode ser efetivamente um portal para que a gente possa, com base no passado, nos aprendizados do passado, a gente está construindo um futuro um pouco mais solidário. Muito obrigado pelo teu tempo, pelas tuas palavras, pela tua paciência. É obrigatório para mim esse exercício. Isso aqui foi quase criado de uma mesa, de uma cadeira de divã, de um divã, Thiago, quase uma terapia para mim, porque eu sou obrigado a ouvir, né? Como sou radialista, sou obrigado a falar. E aí nesse podcast eu ouço as pessoas, e isso está me trazendo tá me fazendo um bem danado. Ouvir faz um bem, e eu te agradeço por essa quase hora comigo aqui, pelo teu carinho, pela tua atenção. Você falou da coisa de terapia, eu também me senti um pouco assim, escutando os outros alguns episódios, eu estava já com meu chá, sentado num sofá, diferentemente se eu tivesse numa posição mais dando entrevista no jornal, sabe? Então eu já estava mais numa posição mesmo terapia. Sim. Então acho que valeu a terapia da semana. Ótimo. Tomara que tenha sido uma terapia pra ti, porque no caso aqui eu ouvi, né? Quem falou foi tu. Tomara que tenha te encontrado, tenha também te melhorado. Mas acho que todo mundo que tá escutando aqui o podcast e chegou até aqui, a gente tem... Isso é uma coisa legal que a gente pode ver, né? Quantas pessoas chegam, e no Potter Entrevista, geralmente, cada 10 que entraram, 8 vão até o final. Porque quem eu tô entrevistando tem algo pra falar. Sempre nos brinda, assim. Mesmo que a gente leia o nome e fale assim, eu não concordo com essa pessoa. Tá, vamos lá. Aí depois no final, ali eu concordei, aqui eu continuei discordando, né? Mas assim, é interessante ouvir. Obrigado, Thiago. De verdade mesmo, pelo teu carinho. Obrigado você. Até mais. Tchau, tchau.